vai se licenciar do cargo. A decisão foi tomada depois que o jornal Folha de São Paulo divulgou uma conversa em que ele fala em estancar a sangria representada pela investigação da Lava Jato. A conversa foi entre Romero Jucá, que é investigado na operação, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que foi citado na Lava Jato. A conversa entre o senador Romero Jucá, do PMDB, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, foi gravada antes da presidente Dilma Rousseff ser afastada do cargo. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, nas conversas ocorridas em março deste ano, Romero Jucá e Sérgio Machado falam que uma mudança no governo federal resultaria em um pacto para estancar a sangria representada pela Operação Lava Jato, que investiga os dois. Segundo o jornal, Jucá disse que você tem que ver com seu advogado como é que a gente pode ajudar. Tem que ser política. Advogado não encontra solução para isso, não. Se a solução é política, como é política? Tem que resolver essa p... Tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. No fim da manhã, em uma entrevista convocada às pressas para dar explicações sobre a conversa gravada, Romero Jucá disse que quando usou a expressão estancar a sangria, estava se referindo à crise econômica. Não, eu estava conversando com ele sobre economia. E ele disse que o país está parado, né? E eu disse que realmente é uma sangria no Brasil hoje, tá? Nós temos que estancar essa sangria. Ninguém de sã consciência pode entender que é a forma de barrar a investigação da Lava Jato. Uma investigação acompanhada pela sociedade, pela imprensa nacional, pela imprensa internacional e com todo o interesse do presidente Michel Temer que seja feita claramente. Mas a Folha de São Paulo divulgou à tarde o áudio de trechos da conversa gravada entre Sérgio Machado e Romero Jucá. E quando Romero Jucá se refere a uma sangria, fica claro que ele estava falando sobre a Lava Jato. Um pouco antes, Sérgio Machado comenta, por exemplo, sobre delações premiadas, como a do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que disse em depoimento que recebeu R$500 mil em propina de Sérgio Machado. A qualidade do áudio é ruim, e o jornal não publicou toda a íntegra da conversa, apenas trechos. Tem revelação própria de 100% mil. E tem revelação do Ricardo. Que é uma coisa solta. Tem que ter essas duas coisas. Não tem nada com os senadores. Eu já vejo falar. Você tem que ir seu advogado. Como é que ele pode advogar? Tem que ser político. Não é advogado de solução presiona. Se a solução é política, como é a política? Tem que resolver isso. Tem que mudar o governo. Não deixa Jucá, segundo a reportagem, orientou Machado a procurar o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o ex-presidente José Sarney, porque temia que as apurações contra Machado fossem enviadas do Supremo para o juiz Sérgio Moro. De acordo com o jornal, Machado fez uma ameaça velada e pediu que fosse montada uma estrutura para protegê-lo. E perguntou, como montar uma estrutura para evitar que eu desça? Se eu descer... Mais adiante, segundo a Folha, Machado voltou a dizer: então eu estou preocupado com o quê? Comigo e com vocês. A gente tem que encontrar uma saída. Sérgio Machado e Jucá falaram também da crise política e do impeachment de Dilma. Machado diz: Romero, então, eu acho a situação gravíssima. Jucá responde: eu só acho o seguinte, com Dilma não dá. Com a situação que está, não adianta esse projeto de mandar o Lula para cá ser ministro, para tocar um gabinete. Isso termina por jogar no chão a expectativa da economia. Porque se o Lula entrar, ele vai falar para a CUT, para o MST e só quem ouve ele mais. Quem dá algum crédito? O resto, ninguém dá mais crédito a ele para uma. Concorda comigo? O Lula vai reunir ali com os setores empresariais? Machado comenta: agora ele acordou a militância do PT. Sim, responde Jucá. Machado ainda diz: aquele pessoal que resistiu acordou e vai dar merda. Tem que ter um impeachment. E Jucá completa: tem que ter impeachment. Não tem saída. Na conversa, Sérgio Machado também criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal de determinar prisões depois de uma condenação em segunda instância, e não quando se encerra a possibilidade de novos recursos. De acordo com a reportagem, Machado disse que novas delações na Lava Jato não deixariam pedra sobre pedra. E Jucá concordou que o caso de Machado não pode ficar na mão do juiz Sérgio Moro. Vai
Machado disse também, se referindo ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ele acha que eu sou o caixa de vocês. Jucá chamou o juiz Sérgio Moro de uma torre de Londres, em referência ao castelo inglês em que ocorreram torturas e execuções entre os séculos XV e XVI. Na gravação, ainda de acordo com o jornal, Jucá acrescentou que um eventual governo Michel Temer deveria construir um pacto nacional, com o Supremo, com tudo. E Machado disse que aí parava tudo. E Jucá respondeu que delimitava onde está, a respeito das investigações. Jucá disse que havia mantido conversas com ministros do Supremo, os quais não nominou. E afirmou que há poucos no STF aos quais não tem acesso. Um deles seria o ministro Teori Zavascki, a quem classificou de um cara fechado. Eu não fiz nenhuma audiência com ministros do Supremo para tratar de Operação Lava Jato. Quando eu encontro ministros em